Fala pessoal, olá, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui a aula 3, tá? Da disciplina de estruturas do direito. Essa aula é uma aula que pode ser um pouco rápida, mas também dependendo da situação ela acaba demorando um pouco mais, mas eu vou fazer de tudo para que ela seja rápida, prática, com exemplos e que não fique maçante para vocês que estão assistindo, beleza? Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre classificação das normas jurídicas. Você vai observar que tem alguns marca-textos, algumas coisas, eu vou bater em cima novamente, mas é porque foram as observações que eu dei para outra turma e que eu vou mantê-las para vocês, ok? Ou para quem estiver assistindo essa aula, tá? Porque as duas turmas possuem a disciplina de estrutura de direito por uma questão de distribuição de semestres. Então, primeiro, quanto à classificação das normas jurídicas, vamos em quanto ao território, ok? A legislação possui eficácia territorial, ou seja, a lei é válida no limite do governo que a criou. Olha aqui, a lei é válida no limite do governo que a criou, tá? Então pode ser o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Nós vamos estudar essas três situações a partir de agora. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do zoom para ficar melhor para mim e para vocês. Primeiro limite, o limite federal. As leis federais são aplicadas a todos os indivíduos que vivem no país em que a lei é feita. Então, as leis federais são aplicadas, já está em marca-texto, a todos os indivíduos que vivem no país em que a lei é feita. Eu trouxe aqui uma observação que eu gostaria que vocês tomassem cuidado. Cuidado no dia a dia, tá? E cuidado até comigo. Um exemplo aqui e uma observação, e o exemplo da observação é o jogador Ronaldinho Gaúcho, que a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Cuidado, pois às vezes eu não vivo no país, mas eu estou de passagem por ele, tá? Então a lei federal ela é válida para todos os indivíduos que vivem no país em que ela é feita, mas às vezes eu não vivo no país, tá? Às vezes eu não sou brasileiro, às vezes eu só estou de passagem por aqui, mas eu tenho que obedecer. A lei é válida para mim também, tá? Assim, uma lei federal brasileira tem aplicação em todo o território do Brasil, em todo o Brasil. Gente, marca texto em lei federal brasileira, aonde que é a aplicação dela? Em todo o Brasil, tá? Todinho, até nas ilhas, ok? Tranquilo? Não temos dúvidas, nenhum estado pode rejeitar. São as legislações de competência da União Federal votadas pelo Congresso, que é composto pelo Senado e pela Câmara, com incidência sobre todo o território nacional, Brasil. Vamos observar aqui e analisar esse parágrafo no que for mais importante. São as legislações de competência da União. Legislações, entre parênteses, significa que são as leis, tá? Entre parênteses e marca-texto. São as leis de competência da União. Quem que é a União? O Brasil. Então são leis que só a União Federal pode votar. Quem vota? O Congresso Nacional. O Congresso é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais, ok? Com incidência sobre todo, aqui eu vou passar um marca-texto, todo o território nacional. Então também tem incidência sobre todo o território nacional. Tá? A competência legislativa da União é privativa apenas quanto às matérias arroladas no artigo 22 da Constituição Federal. O que eu trago aqui para você é que a competência da União ela é privativa, só cabe a ela elaborar, alterar
ou extinguir leis que estão no artigo 22 da Constituição Federal. Num primeiro momento eu pensei em trazer o artigo para nós, para a sala de aula, mas depois eu acabei decidindo por não trazer, para não ficar lendo o texto de lei e aumentando o nosso tempo de aula, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre um tema que só a União Federal pode criar lei, pode alterar lei, pode extinguir lei, tá no artigo 22, tá bom? Próximo, quanto à competência estadual. As legislações são... Quem são as legislações? Gente, só um minutinho, questão de costume aqui. As legislações são as leis, ok, de competência das assembleias legislativas. Quem são as assembleias legislativas? Cada estado possui a sua assembleia legislativa, fica na capital, onde estão os nossos deputados estaduais, responsáveis por criar, alterar e extinguir leis estaduais, tá? Então são leis de competência legislativa com aplicação restrita à circunscrição do estado membro. Olha o marca-texto para ficar fácil. Aplicação restrita ao estado membro que pertence. Ou seja, criei uma lei no Rio Grande do Sul, eu vou aplicar ela lá no Rio Grande do Sul. Aí o gaúcho mudou para Nova Andradina e ele tá assim irredutível quanto a um tema. Ele veio para cá e ele não aceita que nosso estado seja diferente. Meu amigo, ou volta para o Rio Grande ou aceita que aqui é diferente. Um exemplo que eu dei em sala é a legislação tributária que tratava, até expliquei isso ontem, quanto a gado, tá? No Mato Grosso do Sul, a legislação tributária, principalmente quanto a gado, ela é assim, o dia acaba 24 horas, 23 horas da noite, 23 horas e 59 minutos, o dia acaba. Então hoje, estou sem relógio, mas hoje é dia 16, tá, o dia vai acabar às 23h59. A partir da meia-noite, eu não posso fazer mais nenhuma alteração no que diz respeito ao dia de hoje. Uma cliente olhou para mim esses dias, chegou no escritório e falou: Gustavo, eu preciso tirar nota de gado retroativo. Eu falei: não dá. Eu falei: não, eu preciso, é urgente, é grave. Eu falei: mas de quando? Mês passado. Eu falei: não dá, pode desistir. Ela pegou e falou assim: mas como não dá? Lá no Paraná dá? Eu não podia falar isso para ela, né? Lá no Paraná são outros 500. Mas com toda a educação eu falei: olha, lá no Paraná realmente pode ser que dê. Não estou falando que não é possível. Só que aqui no nosso estado a lei é diferente no que tange a tributo. Tá bom? Então o que ela vai respeitar? A lei do estado do Mato Grosso do Sul. Ok? Assim como a União, o estado também tem competência para legislar sobre alguns temas em especial. Eles estão dispostos no artigo 24. Só que observa, o Estado pode legislar sim sobre esse tema, só que a União não ficou de fora. A União também pode legislar, tá? Atenção, cada Estado membro edita leis sobre o que não lhe é proibido pela Constituição Federal, tá? É o que dispõe o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Então, artigo 24. Competência do Estado sobre o que eu posso criar lei está lá no artigo 24. E eu posso criar e a União também pode, tá bom? E eu tenho que observar que a lei que eu vou criar ela não pode ser proibida pela Constituição. Espero que tenha ficado claro esse tema quanto, tá, à legislação estadual. A aula de hoje tranquilíssima, tá? Quanto à municipal, são as legislações de competência das câmaras municipais. Legislações, meus queridos alunos, lembramos que são as leis de competência das câmaras municipais com a aplicação circunscrita aos limites territoriais dos respectivos municípios, entre parênteses, para facilitar a sua vida, que é o que eu quero.
que as criaram. Não é porque é o que eu quero, porque eu gostaria que você achasse que eu sou legal e que minha aula é facinho. É porque eu gostaria que o conteúdo chegasse até você da forma mais clara possível, tá? Então, quanto à legislação municipal, é a lei de competência, ou seja, aquela que o município criou e ela vai ter aplicação apenas ao município. E Batemporã? Batemporã é outros 500. Taquaraçu é outros 500, tá bom? Lembra no começo da pandemia? Cada município saiu jogando com as armas que tinha. Alguns decretaram lockdown, outros não. Outros falaram em toque de recolher às 20, outro às 22, tá? E por aí vai. Outro não era para abrir sábado e domingo. Observa, cada município legislou sobre a lei que lhe era permitido, vou falar já já, tá? Só que essa lei se aplicava apenas nos limites do município. E o bar, eu nem lembro o nome daquele bar que fica no entroncamento ali com a Angélica, onde a gente vai pedalando ali, tá? Tem um bar ali. E o bar do Zé? Olha, tem que observar no limite de qual município que tá para ver qual legislação ele vai responder, tá? Professor, como é que eu faço? Pega o mapa, Google Earth, se vira, beleza? Não é que eu quero que vocês se virem nesse motivo, acho que todo cidadão vai ter que se virar nesse motivo. Ele precisa saber onde ele se encontra para ele saber quais leis ele deve respeitar, quais leis ali se aplicam. De acordo com o artigo 30, inciso 1 a 3, né, do 1º ao 3º da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, bem como suplantar legislação federal e estadual no que couber e finalmente instituir e arrecadar tributos. Gente, artigo 30 ele fala assim, o município, você só pode legislar sobre esses temas, tá? E você também pode suplantar. Gente, suplantar é ratificar, é reafirmar legislação federal e legislação estadual naquilo que lhe couber. E você também pode instituir e arrecadar tributos de sua competência. Como é que eu vou saber quais são? Está na lei, tá bom? A Constituição Federal também é clara, fala compete ao município arrecadar e fiscalizar os tributos tal, o Código Tributário também, tá bom? Então, é simples. O que o município pode fazer está disposto no artigo 30, do 1 ao 3. Tá? Então, suplantar, eu gostaria de dar um exemplo de suplantar. Suplantar me lembra a palavra sustentar. Tá? Nesse momento, hoje é dia 16, e eu estou estou dando aula com os meus alunos de maneira remota. Porque eu gostaria? Não, eu gosto de estar em sala de aula. Gosto de estar gritando e pulando em sala de aula, que é muito melhor que ficar aqui gritando sozinho, tá? Mas o que acontece? Por determinação de legislação estadual, vivemos o quê? Um toque de recolher das 20 às 5 da manhã do dia seguinte, o que não permite que estejamos juntos em sala de aula. Essa legislação ela foi publicada, salvo engano, na quinta-feira da semana passada. Na sexta, no final da tarde, o município também publicou legislação pertinente sustentando, suplantando no mesmo sentido do Estado, tá? Então, ele falou assim, ó, nós estamos com o Estado, tá? Nós entendemos assim também. E ele reforçou a informação do Estado, ele reforçou a legislação estadual, beleza? Exemplo de instituir e arrecadar tributos, exemplo de arrecadar, o mais claro de todos é o IPTU, né? A arrecadação do IPTU é o mais claro de todos, tá? Que nós pagamos e vai para o cofre do município. E de instituir, se eu não me engano, teve uma briga aí na taxa de arrecadação de lixo, tá? Na taxa de coleta de lixo, uma coisa assim, tá? É de competência do município, nunca tinha sido instituída depois de certas décadas, né? Nem de certo período, ele veio a ser instituído, tá bom? Que é de competência do município. Quanto à classificação,
Nós vencemos aí classificação federal, estadual e municipal. Agora nós vamos tratar quanto às naturezas, tá? A natureza, ela pode ser uma natureza material e ela pode ser uma natureza processual. O que diz respeito à natureza material são as principais regras de direito. E o que diz respeito à natureza processual trata de procedimento de maneira instrumental, trata da técnica, ok? Então eu vou passar por elas agora. As leis materiais. Reúne normas de conduta que definem os direitos e os deveres das pessoas. Em negrito, direitos e deveres das pessoas física e jurídica, ok? Em relações que estabelecem os seus requisitos e a forma de exercício como isso deve acontecer. Bom, eu não sei se você teve essa aula comigo em sala de aula ou se você é um aluno híbrido, tá? Mas o que eu trago já aqui de exemplos, eu dei na minha aula remoto e dei na minha aula presencial e vou trazer um exemplo aqui para você novamente. Direito ao casamento é lei material. E eu perguntei, pessoal, qualquer um pode casar? A galera falou, lógico, todo mundo pode. Falei, lógico que não. Então já peguei essa pergunta, aqueles que erraram já perderam a oportunidade de acertar. Aí eu falei, bom, a primeira pergunta vocês erraram, a segunda pergunta é, quem não pode casar? Aí dois alunos, na verdade um. Um aluno pegou e falou assim, professor, não pode casar quem já é casado. Falei, perfeito. Outra observação, não pode casar quem é menor de idade. Tá? Tem exceção, mas em regra não pode casar. Ok? O que nós vemos aqui? Que são regras, são leis de direito material. É direito material, é lei material. Trata do quê? Dos meus direitos. Professor, por que não pode casar se a pessoa já for casada? Porque não pode, gente. Tá? Se você quiser casar, você divorcia, depois você casa de novo. Aí você sai fazendo igual a Gretchen, você divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia, casa. Agora eu sou casado, vivo casado, sou casado no cartório, bonitinho. Eu não posso ir lá amanhã levar alguém e contrair um novo casamento, um segundo casamento, simultaneamente. Não pode. Tá? Outro exemplo aqui, direito empresarial, para lembrar só de pessoa jurídica. Rapidão. Tá? A partir do momento que eu tive uma empresa e optei por vendê-la, tem algumas coisas que eu tenho que respeitar. Tá? Tenho direito? Tenho, mas eu também tenho deveres e eu tenho que respeitar. Tá bom? Onde é que está previsto? Nas leis que tratam das pessoas jurídicas. Tá? São leis o quê? Materiais, leis que me dão direitos e deveres. Também trouxe como exemplo direito civil, que vai falar desde antes do seu nascimento, no seu nascimento, na sua vida adulta, no seu casamento, no seu divórcio, vai tratar dos seus bens, da sua morte e do seu pós-morte. Tá? Direito penal, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Quais são meus direitos? O que é meu direito? O que é meu dever, ou seja, o que eu não posso fazer? Direito penal. Tá? É apenas lei material. Tranquilo? Espero que tenha sido claro e que tenha ficado um bom exemplo no que diz respeito à lei material. Leis processuais são regras de procedimento no andamento de questões forenses. São normas que estabelecem os meios de realização dos direitos, ou seja, regulam os direitos e os deveres dos órgãos jurisdicionais e das partes no processo. Só subir aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Leis processuais. Leis processuais, elas dizem respeito à técnica, à maneira instrumental, à maneira processual. Tá? Não estamos aqui discutindo quem tem ou não tem o direito. Nós estamos discutindo como deve ser feito o procedimento para ao final dele saber, para ao final dele apurar se você tem ou não tem algum direito. Se você devia ou não deveria ter feito algo. Se você cumpriu ou deixou de cumprir algum requisito. Tá? E é importante lembrar, e eu passei ali em azul, tá? Que regulam os direitos e deveres dos órgãos jurisdicionais, do Estado. Tá? Não é só das partes envolvidas, não. Tranquilo?
Então, as leis processuais tratam sobre o modo de realização dos atos processuais. Trouxe aí 2 exemplos, que são o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Eles falam como o processo deve acontecer. Se falhou, anula tudo e começa de onde errou. Né? É igual aquela brincadeirinha, não lembro se era Jogo da Vida, Banco Imobiliário, tá? Fiz um negócio que não deveria, começo lá na primeira casinha, tá? Para isso existe a lei processual. Tranquilo? Quanto ao destino, tá? Passando aqui e chegando na parte final da nossa aula, na classificação ela pode ser quanto ao destino. Meu querido aluno, nós estamos aqui gravando a aula 3. Lembra da aula 2 em que eu tratei de princípios, tá? O destino, ele pode ser geral? Pode. Lembra do princípio da generalidade? E eu marquei assim em sala de aula, ó. Generalidade é porque ó, geral. Refere-se às normas jurídicas que se aplicam ao sistema de relações jurídicas, ou seja, a qualquer pessoa, tá? As normas jurídicas se aplicam, o destino delas é qualquer pessoa. Eu até citei como exemplo ontem na sala virtual, mas não deixava de ser uma sala. Vamos deixar de lado rapidinho o Código Civil que está ali, vou lhe citar outro exemplo. Código de Trânsito brasileiro, tá? Tinha um radar na frente do motel aqui em Nova Andradina. Se eu não me engano, você tinha que passar 40 por hora. Ok? Se passasse a 100 por hora, eu, minha mulher, o Bolsonaro, você que está assistindo a minha aula, ou o Papa dirigindo o Papa Móvel, o que ia acontecer? Todo mundo ia pagar a multa em dinheiro, pecúnia, e ter a CNH suspensa. Essas são as penas para essa infração de trânsito. Então você consegue entender a ideia da generalidade, não me importa quem você é. Se você é deputado, se você é filho do prefeito, tá? Se você é um aluno, tá? Ah, eu sou aluno, mas eu sou filho da vereadora, também não me importa, tá bom? Não me importa nada. A ideia é a generalidade. A lei ela foi criada tendo como destinatário todo mundo. Aula 2, beleza? Vamos lembrar aqui. E ela pode ter um destino especial também, que também tratei na aula 2. São aquelas que se afastam do direito comum, ou seja, se afasta de todos e se destinam a situações específicas, ou seja, são aplicadas apenas a determinadas pessoas, ok? São aplicadas apenas a determinadas pessoas. Exemplo, CLT. Falei isso na aula 2, tá? Lembrei de CLT na aula 2 quando tratava do princípio da generalidade, tá? Que nem sempre ela é geral, porque às vezes ela é especial. CLT trata das relações entre empregado e empregador. Tudo que acontecer no seio dessa relação de trabalho entre empregado e empregador, eu vou catar meu livro, chama CLT, livrão grosso assim, ó. Vou pegar ele e vou ver assim, tá escrito aqui? Ah, empregado tá faltando sem justificar. Ah, vou ver como eu devo puni-lo. Ah, empregado chegou bêbado ao trabalho. Deixa eu ver. Se foi só uma vez, se foi várias vezes, eu tenho que consultar alguém. Será que ele não tá doente? Tá? Conseguiu entender? É o que vai regular essa relação especial entre empregador e empregado. Trago como exemplo ainda o Código de Defesa do Consumidor. Ontem eu fui numa loja, comprei um cabo de rede de 6 metros. Isso não é mentira. Para quê? Para que durante as aulas remotas, se eu tiver problemas de Wi-Fi, que tudo é possível, eu corra e liga meu notebook até lá na onde sai a internet aqui em casa. Beleza? Se eu chegar em casa, e eu ainda, graças a Deus, deveria ter testado por precaução, não testei. Se eu chegar em casa e testar esse cabo não funcionar, eu sou o consumidor, quem me vendeu é o fornecedor, tá? O que eu faço? Amanhã eu vou bater lá. Amigão, lembra do cabo que você me vendeu? Então, eu vou precisar que você dá uma arrumada nele, porque ele não tá funcionando não, tá?
Posso fazer isso? Posso e devo. Tranquilo. Nossa relação é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá aqui, ó. Ok? Por fim, também trouxe como exemplo a lei de locação, que diz respeito aos imóveis urbanos, tá? Se eu sou locador de um imóvel, olha que finalidade especial. Se eu sou locador de um imóvel, do nada eu falo assim, não gostei mais do pessoal que tá alugando minha casa, não. A gente sempre tomava tereré junto, agora eles sumiram. Vou pedir esse imóvel de volta, não tô mais indo com a cara deles, não. Eu posso bater lá e pedir de volta o imóvel? Não, senhor, eu tenho que olhar o que está escrito na lei. Você está brincando, professor? Lógico que não. Tem uma lei, tá? Só para tratar dessa relação, para parar com essa bagunça de locador e locatário. Aí eu tenho que ir lá ver quando que deve o inquilino sair do imóvel. Quando que o proprietário tem direito de requerer o imóvel. Ou quando não tem nada dispondo. Beleza? Então são exemplos aqui, 3, espero que isso agrade vocês e que preenche e supla de maneira exemplificativa esse destino especial da norma jurídica, tá bom? Essa aula aqui, ela terminou aqui, hoje, tá bom? Em destino especial da norma jurídica, também tratamos quanto ao destino geral, também falamos sobre leis, quanto à natureza, leis materiais e leis processuais, e quanto à classificação pelo território federal, estadual e municipal. Isso é o que nós vimos hoje, tá? Essa aula tá, pelo que eu estou observando aqui, com 28 minutos. Eu preciso encerrar porque eu vou começar uma aula remota agora. Eu gostaria de desejar para vocês bons estudos, tá? E que nós estamos nos inovando na sala de aula online, remoto, gravado, presencial para atender vocês em razão da pandemia. E eu gostaria que, se você se sentiu satisfeito com a minha aula, essa aula que você está assistindo, que você dê um like, que agora eu virei youtuber, não porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu não vou ganhar nada com isso, por você curtir ou não a minha aula. O que eu vou ganhar é satisfação em saber, satisfação própria em saber que o conteúdo que eu estou entregando está chegando de maneira audível e entendível para você. Beleza? Então dá um like lá se você gostou. Se você quiser fazer uma observação, faz um comentário. Se você gostou de uma parte em especial, faz um comentário. Adoro comentários, eu vou levar muito em consideração isso. Tá bom? Boa noite, fica com Deus, forte abraço.